Vocês querem saber o que é vinho laranja? Pode começar assim no YouTube? Pode. Pois eu tô aqui hoje com a minha amiga Gabriela Monteleone, super sommelier, e vai explicar pra gente tudo sobre o vinho laranja. Gabi, o que é o vinho laranja? Vinho laranja não é um vinho feito de laranja. Acho importante falar isso para as pessoas, porque tem uma certa confusão. O termo vinho laranja é um termo novo, um termo recente, moderno. Na verdade, a maioria dos vinhos brancos, antes da Revolução Industrial, antes do advento da refrigeração, eram feitos da maneira que a gente entende hoje o vinho laranja. Posso falar uma coisa que eu já ouvi? O vinho laranja é o vinho branco vinificado como vinho tinto. Exatamente. É isso? Eu acho que é o conceito mais interessante pra gente entender o vinho laranja. Por quê? Quando a gente vai fazer um vinho tinto, a gente precisa usar a casca, mandatoriamente. Porque na casca de uma uva tinta é onde a gente tem a cor. Então, espreme e deixa com a casca, para extrair a cor. Exatamente. O vinho laranja, o que ele é? É um branco de maceração. Ou seja, a gente pega uma uva branca, espreme, prensa, mantém com a casca. Muitos produtores também dão um pouco mais de movimento para extrair bastante matéria corante e estrutura. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então eles misturam essa casca com o mosto, um suco. Isso. E aí a gente tem o vinho laranja. E por que é feita dessa maneira? Porque na casca, além da cor, tem um pouquinho de cor na uva branca, apesar de que numa uva tinta tem muito mais, né? Uma coisa óbvia. Mas a gente tem também outros elementos na casca que são importantes. Um deles é o tanino. Acho que todo mundo já ouviu falar, que é essa substância que tá na casca, na semente, em toda a parte verde lenhosa da fruta, que faz com que a gente sinta em textura com esse rasgante, assim, como um caju. Quando a gente come caju, a banana verde. Quase uma adstringência. É uma adstringência. Tá. A gente sente essa textura. Esse tanino, além de causar essa sensação, ele é um conservante natural. Não sabia. Numa época que a gente fazia vinho e que não tinha refrigeração para manter o vinho e que não tinha muito recurso tecnológico, a gente utilizar a casca era uma maneira da gente conservar mais aquele vinho. Não é que não se fazia vinho branco sem a casca, né? Como a gente entende hoje. Mas fazia-se muito mais com a casca para envelhecer, para poder viajar esse vinho e ele não oxidar. Legal. Não estragar. Então, o vinho laranja nada mais é do que um vinho branco com maceração. E esse é um outro termo que o pessoal da área gosta de usar bastante, porque ele é um pouco mais técnico. Demais. E aí, aproveitando que a gente tá aqui com 2 taças, primeiro, provar os dois, pra gente entender, porque aqui são 2 vinhos feitos com a mesma uva. Isso. Um sem usar a casca, o outro usando a casca. E os 2 vinhos são completamente diferentes. Eu escolhi hoje pra gente provar 2 vinhos feitos da mesma variedade, a Malvasia. A Malvasia é uma variedade aromática, então quando a gente vai provar o Malvasia, ele tem esse aroma mais floral, dessa fruta cítrica. E aí eu trouxe a mesma variedade pra gente não ter interferência, né? Não ir pra caminhos muito diferentes. E é o mesmo produtor. Mesmo produtor, que faz vinificar a mesma uva, só que com técnicas diferentes. Então, o mais clarinho é o branco sem a casca, e aí, de forma muito didática, a gente consegue entender essa interação da casca para cor. E o outro, um pouco mais dourado, a gente consegue entender a interação justamente da casca para aportar também coloração, mesmo sem um vinho branco. O branco sem macerar a casca, a gente sente esse floral, essa fruta cítrica um pouco mais fresca, né? Mais fluida. Uau. Bastante acidez, a boca saliva bastante, né? E essa salivação é justamente o que determina a acidez. Isso é muito legal. E aqui também, né? Aqui também. É um choquinho, nada desagradável, gostoso, pede comida. Sim. Né? Então é bem interessante. No laranja, no branco de maceração, a gente também sente esses aromas cítricos, florais. Mas um pouco mais maduros. A percepção é de que tá um pouco mais madura essa fruta. É bem interessante a diferença. Eu sinto também outros aromas, mas que eu nem vou entrar aqui com vocês, porque isso é muito técnico. Porque pra gente, a gente é básico. Mas você sente o quê? Vai. Eu sinto um aroma que a gente chama de um aroma mais redutivo, que são aqueles petrolatos, pedra de isqueiro, um pouquinho de querosene, que também vem um pouco dessa fermentação um pouco mais protegida, enfim, coisas mais técnicas. E aí na boca, na textura, além da acidez, que vem também super pungente, né, que a gente já sentiu no primeiro, a gente tem uma textura
diferente em cima da língua. A gente consegue sentir um pouquinho da astringência. E um peso diferente também, E né? o peso também, ele parece que tem um pouco mais de untuosidade. É menos leve, Isso, menos fluido do que do que o branquinho. o branco. E aí, Gabi, o que você comeria com vinho laranja? O vinho laranja, a gente pode entender ele como um tinto levinho, em muitos casos. Olha, isso eu nunca tinha ouvido falar. Porque Acho que é boa. como ele tem esse aporte do tanino, Tá. dessa estrutura, a gente já pode pensar em alguma coisa um pouco mais estruturada também. Lembrando que na harmonização, a bebida e a comida tem que estar em equilíbrio, principalmente o peso dos dois. Independente pro caminho que você vai, aromático e tal, o peso dos dois tem que ser igual. Então, uma coisa que eu acho que fica fantástico com vinho laranja é carne de porco. Olha, feita como? Eu gosto muito de pegar, sei lá, ou copalombo suíno, ou a bisteca suína grelhada, com algum molhinho mais leve, um molho assim, sei lá, de Só da maçã, carne, sabe? olha. Ou um glaceado só da carne. Tá. Então, glaceado. E uma saladona, assim? Funciona, mas você precisa ter mais elemento de gordura. Tá. Então, assim, eu colocaria uma proteína na salada. Eu acho que se for uma salada só com verde ou com queijinho mais leve, tipo uma mussarela, ele vai passar. Tá. Ele vai ficar com um pouco mais de peso. Olha, dá pra encontrar laranja facilmente aí pelo Brasil? Dá, hoje não só os importados, mas tem muitos produtores nacionais que fazem laranja, tanto produtores artesanais pequenos, quanto produtores um pouquinho maiores e de marcas conhecidas. Tá. Né? Hoje, a maioria dos produtores sempre coloca um vinho laranja no portfólio, porque é um estilo interessante e caiu muito nas graças. Sim. Não só porque é gostoso beber, mas porque é um apoio de harmonização muito interessante. Uhum. São vinhos muito gastronômicos. E eu vejo muitos produtores nacionais fazendo laranja. Muitos, Bons laranjas. muitos. Então fica a dica aí. No Brasil tá cheio de vinho laranja delicioso. E bora brindar? Bora brindar. Vamos pensar no nosso almoço. Nossa, eu já quero uma carne de porco. Putz. Ó, tá dando o quê? 11h23 e eu já tô com fome. Saúde.